homem que teve o privilégio de se destacar como um dos apóstolos, aleluia, ao qual ele era o tesoureiro. Ele falava em hebraico, ele falava o aramaico, ele tinha tudo para se destacar biblicamente, e hoje nós poderíamos falar dele de uma maneira, aleluia, como nós falamos dos demais apóstolos de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que antes da ceia, aleluia, daquela reunião aonde Jesus estava ali com os apóstolos, ele já tinha ido ao Sinédrio, aleluia, ele já tinha comentado, ele já estava conspirando contra Jesus de Nazaré, ele estava procurando maneiras, aleluia, de vender e de trair aquele que veio trazer vida. Amados, eu quero trazer um tema, e o tema é Jesus, o grande pastor. Você já imaginou, queridos, você está numa mesa e você está sabendo ali que tem um traidor no seu meio? Você está sabendo ali porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus sabe o porquê, as nossas necessidades, o que precisamos. Antes que o som saia da nossa boca, Jesus já sabe a nossa necessidade. Jesus sabe a necessidade desta igreja. Jesus sabe a necessidade de cada um que está aqui. E Jesus sabia que no meio daqueles apóstolos ali, tinha um traidor, um homem que tinha conspirado e que estava planejando um momento certo para entregar Jesus de Nazaré. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com o chefe dos sacerdotes e perguntou: quanto vocês me darão se eu o entregar a vocês? Veja bem, queridos, o preço da traição. A traição de um homem conhecido como Judas Iscariote. Eles combinaram então, houve um diálogo, houve ali. Eles combinaram, os sacerdotes, Caifás, Satanás e outros demônios que estavam ali, porque isso, o Espírito Santo não estava naquele meio. Quem estava naquele meio só podia ser mentes diabólicas, ação diabólica, porque quando se trai, aleluia, o Filho de Deus, aleluia, quando ele quer vender a Jesus de Nazaré, trocar Jesus de Nazaré por 30 moedas de prata, essa mente, ela é diabólica. É uma mente diabólica. E eles combinaram. Todo o sinédrio ali, a força de Roma, combinaram em repassar para Judas 30 moedas de prata, para que no momento certo ele entregasse o Senhor Jesus de Nazaré. E a partir daquele momento, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Ele
estava planejando, ele estava procurando oportunidade para entregar ao sinédrio, aos sacerdotes, Jesus de Nazaré. O preço espiritual da ganância. A ganância. Judas troca seu mestre por um valor baixo, relevando o amor ao dinheiro. Veja o amor ao dinheiro. Ele trocou todos os ensinamentos que Jesus... Gente, deixa eu falar uma coisa. Judas teve o melhor psicólogo, o melhor amigo, o melhor doutor da lei. Ele sorriu com Jesus, ele chorou com Jesus, diante de estudiosos, até milagre Judas operou. Ele era um tesoureiro, ele era um homem de confiança, ele tinha tudo para se destacar nestas folhas, aleluia, bíblica, como um homem de Deus, aleluia, como um homem que realizou milagres, como um homem que fez o que Jesus ensinou, que Jesus, aleluia, praticou, aleluia, porque nós somos cooperadores do reino do Messias. Amém. Louvado seja Deus. Nós aprendemos todos os dias com Jesus. Assim mesmo, irmão, ele ainda fracassou. Ele teve o melhor com ele, ao lado dele. Assim mesmo ele fracassou. Quantos têm fracassado? Quantos têm, queridos, aleluia, trocado Jesus por coisas banais? Quantos têm, aleluia, deixado Jesus de lado e seguindo, aleluia, os seus instintos, as suas vontades, aleluia? Judas poderia ter mudado o quadro dessa história. Aleluia. Nós poderíamos nesta manhã estar falando aqui de um dos apóstolos, aleluia, mais amoroso, de um dos apóstolos mais dedicado, de um dos apóstolos, aleluia, que viveu, compreendeu, andou, amou ao lado de Jesus de Nazaré, mas não, nós estamos falando de um apóstolo, aleluia, que perdeu a salvação pela ganância do dinheiro, pelos prazeres materiais próprios e deixando Jesus de lado. Louvado seja Deus. O remorso. Judas se arrependeu? Não. Ele teve remorso. Ele chorou amargamente por remorso. Porque existe pessoas assim. Hoje pede perdão e amanhã pratica a mesma coisa. Hoje pede perdão e amanhã faz de novo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Isso se chama remorso. Aleluia. O preço da traição para Judas foi a sua própria destruição, pois ele se enforcou arrependido, mas o arrependimento genuíno diante de Deus Aleluia. o resultado do que a Bíblia aqui chama-se de segunda morte para os covardes e traidores. Judas foi o quê? Um covarde e um traidor. Alguém lê para mim, e Helena, que é mais rápido, por favor, por gentileza,
Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, vamos fugir Santo é o Senhor. dessas aparências. Vamos fugir da mentira. Vamos fugir da traição. Vamos fugir de tudo aquilo que está escrito no livro, aleluia, de Apocalipse, revelação de Deus a João na ilha de Patmos, aleluia, aonde ele revelou, aonde ele disse, aleluia, que todos aqueles que praticam isso, o destino desta pessoa é no lago de fogo que arde como fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então nós temos o privilégio, queridos, de caminhar, aleluia, ao lado de Jesus. Nós temos o privilégio nesta manhã de estarmos na presença do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Judas Iscariotes, ele teve todas as regalias, ele teve todos os privilégios, aleluia, de se destacar biblicamente, mas ele foi pela ganância e pelos seus próprios atos e instintos, abandonando a vontade do Espírito. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Ele orava? Orava. Ele andava em comunhão com os outros apóstolos? Andava. Ele buscava junto com Jesus? Buscava. Ele vivia com Jesus. Ele andava com Jesus. Oh, glória. Ele estava com Jesus. Quantas vezes ele não orou junto com Jesus? Quantas vezes ele não clamou a Jesus? Mas mesmo assim, irmão, ele não mudou. Ele continuou o mesmo homem. Nós temos que ter mudança. A igreja tem que mudar. Eu tenho que mudar. Você prestou atenção quando eu falei? Eu me alimento primeiro. A palavra é para mim mesmo ter mudança na minha vida. Oh, glória. Eu que tenho que ter mudança. Primeiro vem daqui para ir para aí. Para que ninguém se ofenda. Nós não temos que ter remorso. Nós temos que ter arrependimento. Aleluia, Jesus. Isso não é bom, eu não vou fazer. Isso não agrada, eu não vou fazer. Eu vou controlar as minhas emoções. Eu vou controlar as minhas atitudes. Judas não teve esse controle. A ganância pelo dinheiro, pelos bens materiais, Satanás entrou no coração dele ao ponto dele trair o Mestre Jesus. E isso não deve acontecer no meio de nós. Aleluia. Isso não deve acontecer no meio da igreja. O que nós aprendemos, querido? Frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nas nossas vidas. Quem vive na carne não pode agradar A Deus. a igreja toda sabe. Quem vive na carne não agrada a Deus. Nós temos que viver de acordo com o Espírito. Nós temos que prestar bem atenção se é o Espírito que está falando para fazer isso, para ir acolá,
para fazer aquilo outro. Nós temos que prestar atenção à voz do Espírito, porque aparece, aleluia, muitos espíritos enganadores, que está escrito lá em Timóteo. Espíritos enganadores, irmãos. E o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele próprio se engana. E nós temos, aleluia, que dizer: Senhor, agora o meu coração é teu, Pai. Meu Deus, o Senhor está me revelando isso. Eu vou orar, eu vou orar de novo para saber se é o Senhor mesmo que está me revelando. Eu vou, Pai, entrar em consagração para saber se é o Senhor que está mandando eu dizer isso. Olha, igreja, eu não estou aqui para falar de mim mesmo, mas eu estou aqui atrás desse púlpito pela misericórdia de Deus para dizer, aleluia, que Ele é a vida, que Ele é a tua vida, que Ele é que está no comando. Eu não tenho nada para oferecer para você. Aleluia. Quem tem para oferecer aqui é Jesus. E nós temos que entender a voz do Espírito. Porque tem coisas que nós fazemos pela nossa própria vontade, pelo nosso querer, pelo nosso eu, pelo nosso próprio comando. E não é assim, gente. Não é assim. Gente, sabe quem foi que crucificou a sua vida? Sabe quem foi que pagou o sacrifício? Sabe quem foi? Quem pagou o sacrifício foi Jesus. Mas ninguém pagou sacrifício de nada. Ninguém faz sacrifício de nada. Só quem fez o sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário.